trabalho é bem interessante, que ele vai falando sobre o núcleo interno ser mais novo e, inclusive, as variações na rotação. Ele inclui, porque pensa assim, se a gente tem um núcleo interno que é sólido, que é essa rotação dele que vai gerando toda uma deformação no núcleo externo, proporcionando essa convecção, que é o que vai levar a gente ter toda essa rotação de algo que é cheio de ferro, de níquel, e isso vai gerar o nosso campo magnético. O que é muito legal é que foi vendo as variações e foi chegando à conclusão, as variações de campo magnético, e foi chegando à conclusão de que nosso núcleo interno ele flui sentido leste. Como que chega a essa conclusão? A partir do momento que você vê qual que é a forma de rotação, você sabe onde você tende a ir raspando um pouco mais o núcleo e como você vai mexendo todo esse material do núcleo interno, sendo por um lado, como se fosse assim, erodido de um ponto e começando a acumular em outro. É como se eu tivesse assim, o meu núcleo interno sempre desgastando de um lado e acumulando do outro, desgastando de um lado e acumulando do outro. Então a ideia é assim, o núcleo inicialmente seria puramente líquido, e isso daí a gente tem, é difícil precisar. O Ricardo Trindade ele comenta que por volta de 1,7 giga-ano a gente tem o núcleo sólido. Isso quer dizer, a partir do momento que eu tenho o núcleo sólido, eu consigo fazer uma rotação interna muito mais organizada, muito mais ordenada, eu não tenho um caos de fluido, e a partir dessa rotação eu consigo proporcionar um campo magnético que eu consigo medir. Essa parte de termodinâmica, ela ainda está em evolução, ela ainda está em estudo. Como eu comentei, tem alguns problemas por volta de 600, 700 milhões de anos. Isso é porque a gente tem orogenia para todo lado, acaba que deixa um erro um pouco maior. Eu vou deixar uma palestra que o Ricardo Trindade fez. Não sei se vocês viram alguma coisa, que é do Juntos à Distância, da Sociedade Brasileira de Geologia, que ele explica um pouco melhor essas variações do campo magnético. Mas o que é interessante é, assim, primeiro, saber que não é desde a época que a Terra foi gerada que a gente já tem campo magnético, a gente precisa ter essa separação. Não, a crosta, a capa crustal, ela não vai influenciar tanto assim no campo magnético. O principal é a gente ter dentro do núcleo, que antes era um caos viscoso tentando entrar em equilíbrio, a partir do momento que a gente segrega numa parte ferro-niquelífera sólida, que começa a rotacionar, isso gera um campo magnético muito mais estável. Obviamente que mesmo a sua estabilidade não é algo que fica único, parado. O campo magnético, se for ver diversas animações, mostra que ele tende a fazer uma certa rotação e a gente não tem ainda um padrão para essa rotação. Na verdade, o que a gente sabe até hoje, onde vai o nosso conhecimento, é que é algo meio caótico. Esse movimento do campo magnético é algo meio caótico, até porque ele é influenciado por zonas de subducção que a gente tem slab sendo jogado até a camada D duas linhas. A partir do momento que chegou na D duas linhas, eu resfrio essa parte, o calor vai sendo repassado, vai subir em algum ponto, provavelmente em cadeia mesoceânica, ou alguma coisa nesse sentido, ou em um hotspot, algo parecido com isso, alguma parte para extravasar esse calor, mas a partir do momento que eu tenho uma parte saindo calor, outra parte chegando frio, eu vou mexer também nessa dinâmica do meu núcleo externo. Eu vou mexer em como essa rotação do fluido que está envolvendo o núcleo interno vai corresponder, vai mexer, e isso vai mexer diretamente no meu campo magnético. Então, assim, ainda tem muita coisa a ser feita. Eu vou deixar, eu envio no Moodle e deixo aqui no Teams também a live do Ricardo Trindade. É algo muito interessante. Ele é fantástico, especialista no assunto mesmo.